Cara, como é bom ver The Mandalorian, como é bom se sentir imerso no universo Star Wars. E esse episódio 3 da terceira temporada de O Mandaloriano é muito, mas muito bom. Mas antes de falarmos sobre ele, eu posso gentilmente aqui pedir o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no Dimensão Zero. Isso aí me ajuda muito, mas muito mesmo, não te custa absolutamente nada e só me ajuda a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Então, deixa a sua curtida aqui, também deixa a sua inscrição no Dimensão Zero, que me ajuda muito e não te custa nada, viu? Bora falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, que é sensacional. Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Dimensão Zero. Bora falar então, quarta-feira, terceira temporada de Mandaloriano rolando. Saiu o terceiro episódio hoje e nós vamos falar sobre ele, episódio maravilhoso, episódio formoso, que nós temos aí a continuação do episódio passado, uma continuação direta ao episódio passado, ou seja, ainda estamos nas minas de Mandalor com o Din Djarin resgatado por Bo-Katan das águas vivas de Mandalor. E aí nós temos uma coisa interessante. Esse episódio começa em silêncio, aquele momento pós uma grande adrenalina, com a Bo-Katan tentando assimilar o que viu. Apenas ela conseguiu ver o mitossauro que habita as águas vivas. É explicado que as águas vivas não tinham aquela profundidade, a mina onde ficava a água viva não era daquela profundidade, provavelmente ganhou essa proporção após o purgo. Ela confirma com o Mando que apenas ela tinha visto o mitossauro, e aí tá uma coisa interessante de se reparar. Após isso, Bo-Katan não tira mais o capacete, não mostra mais o seu rosto, que era desde quando ela decidiu ser disruptiva, decidiu ser uma rebelde dentro do clã mandaloriano. Essa era a maior prova disso, que ela era essa pessoa rebelde, que ela não concordava mais com a tradição mandaloriana. Era a retirada do seu capacete, coisa que sempre ela e Din Djarin entravam em atrito. Desde que ela viu o mitossauro, que ela entendeu o poder dele, que ela entendeu o significado e que ela percebeu que a doutrina dela ainda estava viva, ela não retirou o capacete. Olhar para o mitossauro, entender que aquilo estava vivo, despertou nela não só a chama que havia se apagado com a doutrina mandaloriana, como também despertou uma esperança de que Mandalor possa ser reconstruída como ela, como esse elo. E aí nós vamos pra ação. E que ação! Eu acho que eu não tinha visto ainda algo que me tirasse tanto fôlego como nós vimos essa sequência de ação, essa perseguição de naves. Como que é Star Wars? Como que consegue ser tão Star Wars e ao mesmo tempo tão incrível, é lindo de se ver, é muita ação ali em tela, é muito interessante de se ver muito dessa ação toda e dessa sequência toda que nós vimos em tela. A nave de Bo-Katan sendo atacada, eles lutando contra isso, eles entendendo o poder que aquilo tem, e aí isso serve tanto para nos trazer muita ação nesse episódio, como eu disse, uma ação muito bem feita. São os 10 primeiros minutos de qualquer coisa de Star Wars, na minha opinião. É muito, mas muito bom toda aquela sequência que nós vimos de ação, dessa perseguição de naves por todo o espaço, como também é muito interessante de nós vermos como que uma sacada pode mudar ali o rumo dos nossos protagonistas, porque é isso que acontece. Nós vemos nossos protagonistas sair de ponto A a ponto B a partir da premissa de que não conseguiriam se safar daquelas naves. E depois desses 10 primeiros minutos, aí sim nós começamos a ser inseridos no que o episódio quer nos mostrar. Nós vamos para a Nova República, nós vamos para as terras onde a Nova República reina, e nós não tínhamos visto ainda em live action, quero sempre ressaltar isso, em live action, e aí eu estou colocando de lado o que nós vimos em animações, nós não tínhamos visto ainda em live action essa república, essa Nova República amadurecida, estabelecida. Nós vimos muito disso lá no episódio 1, 2 e 3, mas após isso nós não vimos mais.
é gostoso estar de volta. E nós vamos acompanhar o Dr. Pershey, que é aquele cientista que nós vimos trabalhando para o Império lá na primeira temporada de Mandaloriano, muito importante naquela primeira temporada. Ele era o cientista à frente da pesquisa que o Império queria fazer com o Gugru. Aqui ele fugiu do Império e agora ele busca a anistia na Nova República. Que nós vemos esse episódio que tem uma política, um acolhimento a esses refugiados do Império muito interessante e muito necessária. E ao mesmo tempo nós vemos que essa fuga do Império é algo muito recorrente. Existem muitos ex-membros do Império morando agora na Nova República que buscaram essa anistia. Seria pra gente ali já um sinal de que o Império estava em ruínas? E é muito interessante aqui falar que Mandalorian, ele pega desde a primeira temporada muito do que nós já vimos na obra toda de Star Wars, da obra feita até hoje, só que ele traz isso melhorado. Ele se aprofunda no que deve ser aprofundado, ele traz o que deve ser trazido. São elementos que nós já conhecemos. Nesse episódio, principalmente, nós já conhecemos a Nova República, baseado no que nós já vimos no episódio 1, 2 e 3. Nós já conhecemos o Dr. Pershey numa outra versão, só que agora a série traz tudo isso mais aprofundado. Você explora muito mais a Nova República e você entende o porquê o Dr. Pershey tanto fugiu do Império, quanto o seu sentimento, quanto o que ele acha sobre isso e o quanto ele quer se redimir. A série pega tudo que nós já vimos do universo Star Wars e explora isso muito mais. Tudo que nós não tivemos tempo de ver na grande tela, por exemplo, de um cinema ou num filme de Star Wars, a série traz isso, explora, se aprofunda e é sempre muito respeitosa e muito maravilhoso de se ver. Então nós temos o desenrolar do Dr. Pershey dentro da Nova República, querendo continuar a sua pesquisa, a pesquisa que ele desenvolvia quando estava no Império, e com causas e com sentimentos e com motivos muito bons. Ele quer que a pesquisa que ele desenvolvia para o Império ajude a Nova República. E no final desse desenrolar, o que nós temos de extrato é que tudo é sempre agridoce, tudo é cinza. Pegando muito do que nós vimos em Andor. Andor tem toda essa premissa de mostrar que exatamente tudo é cinza. Aqui nós temos um pouco disso. Porque pro Dr. Pershey, a pesquisa que ele desenvolvia no Império era algo bom para ele e também para o Império. Quando ele entende a maldade do Império e para que seria a sua pesquisa, ele foge dali, ele vai para a Nova República. E quando ele vai para essa Nova República e pensa em fazer o bem, ele vê um método muito contraditório de repreensão. E que pode trazer também alguns infiltrados dessa maldade. Ou seja, aqui nós vemos a parte cinza do Império, nós vemos o jogo duplo de alguns personagens e ao mesmo tempo nós vemos uma certa redenção quando voltamos para o núcleo de Din Djarin. E ao fim, nós temos um episódio que tem tudo na medida certa: diálogo, ação, nuance e também de novidade. Uma novidade muito gostosa. O episódio trata basicamente de remissão dos pecados. É a remissão dos pecados de Din Djarin na Água Viva, é a remissão dos pecados do Dr. Pershey quando ele resolve ir para a Nova República, e é a remissão dos pecados também de Bo-Katan com a sua fé sendo restaurada. E aí tá um ponto muito importante. A remissão dos pecados vem muito da sua restauração de fé. A sua fé foi testada, você caiu, e quando você redime os seus pecados, a sua fé é reconstruída, é reacendida. Bo-Katan diretamente não se redimiu pelos seus pecados, mas essa chama de fé foi reacendida no coração dela. E isso pode ser muito importante para os próximos episódios, que eu tô muito ansioso para ver, inclusive, muito mesmo. The Mandalorian é uma das melhores coisas do universo Star Wars, senhoras e senhores. Vou parar por aqui. Se você não assistiu o episódio ainda, assista, que é muito bom, viu? E não esqueça de curtir, deixa o seu comentário do que você espera desse episódio, do que você acha que pode acontecer ali com o Dr. Pershey durante o episódio. Conta tudo aqui nos comentários pra gente também. E não esqueça de se inscrever no Dimensão Zero, me ajuda muito, não te custa nada. Em breve estamos de volta, viu? Tchau, tchau.